Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora partir para o nosso nono vídeo depois de algumas semanas. Já estava sendo cobrado, né? Aquelas pessoas que concordam comigo que eu defendo que Deus não mata. Falar que Deus não mata, que realmente não mata, estávamos prestes a ter um debate, um podcast, onde eu disse eu pago até o carro de som aqui na Baixada, onde for que, onde quer que seja, para eu mostrar as contradições sobre igreja, sobre tempo, sobre reino, do que está aqui escrito. Eu mostro para qualquer pessoa, chego até a falar aqui, a ousar e dizer que eu dou meus pulsos para ser algemados, se eu não souber mostrar as contradições desse livro chamado Bíblia, em que o homem escreveu e nós temos esses ensinamentos como se fosse palavra de Deus, e não é, porque Deus não mata ninguém. A respeito do terceiro templo, já tem um nome de uma pessoa, não sei se seja fake news, chamado Baruque, que vai ser o sumo sacerdote lá em Jerusalém, então está bem próximo. Pessoas de São Bento, da minha cidade natal, onde eu nasci. Há várias pessoas de São Bento que estão dizendo que eu sou o anticristo. Jamais eu irei me assentar num trono, como se fosse de Deus, lá em Jerusalém. Eu vou ler aqui uma passagem que está descrita no livro chamado Bíblia, em 2 Tessalonicenses, versículo 3 e 4, do que diz que se refere a tal vinda do Senhor chamado Jesus na Bíblia, né? Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Bem aqui, tá bom. Olha só, santuário de Deus, pessoal que nos assiste, é o céu. Santos, como eu torno a falar, santos são os anjos. Agora eu vou falar de mim mesmo, que nem o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, nunca vai saber nos explicar porque que ele foi traído, porque os demônios eram santos. Então, bem aqui eu volto a dizer que este aqui, o professor Bauri, jamais vai se assentar. Lá em Jerusalém. Vou retificar aqui a crucificação e sobre o que chamam de palavra de Deus, porque há algumas pessoas em todo o planeta Terra que acham que Deus, no mínimo, escreveu os tais 10 mandamentos. Eu já digo que não, tampouco Deus iria escrever uma palavra. Agora, Deus profetizou, sim, com certeza, que o inferno existe e será a mansão eterna dos demônios no submundo, porque eles duvidaram de Deus, não foi só uma vez. E se existe sim o inferno, e falar de inferno também há contradições, onde há pessoas que falam, e eu chego a concordar que o inferno é um bombom de coco para os ex-anjos, os demônios. Certo? Vamos lá, 2 cortes do terceiro vídeo. Não foi Deus que escreveu essa Bíblia aqui. Agora a dele está na nação de Israel. E por que chamar o nome de Israel várias vezes no Velho Testamento e dizer bem assim: por amor de meu nome, diz o Senhor, vosso Deus? Mas eu vou provar biblicamente para vocês, com o Todo-Poderoso na frente, que Deus é só um espírito, que o próprio Deus foi crucificado por amor do homem, do casal humano, por amor deste planeta, por amor de nós. E se Deus, o Todo-Poderoso, não tivesse vindo buscar o planeta Terra e a criação para ser crucificado, entendam o que eu estou falando bem aqui. O próprio Deus foi crucificado, esqueceu que ele é Deus. Por várias horas, assim eu creio, para ser chicoteado, todo quebrado, crucificado por nós. Bom, pessoal, eu como sempre venho afirmando de mim mesmo, este livro não tem nada a ver com a santidade do Criador. Deus é só um espírito. E tanto prova que quando diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, onde chama Deus de verbo encarnado, tanto como se confirma
em primeiro a Hebreus e descendo um pouco a leitura, onde tudo que existe foi feito através do Filho, que é chamado de Jesus na Bíblia, em língua portuguesa. Então lá está confirmado em Hebreus 1, tanto quanto em João capítulo 1, em diante, o versículo, se desse a leitura, que o universo, todo o universo se fez através do Filho, como se Deus tivesse de se fazer carne. E agora há pouco, hoje, em 17/5, na academia onde eu treino aqui em Pinheiro, Maranhão, uma pessoa disse: Bauri, Deus quis sentir na carne o sofrimento humano, né? Por isso ele deu o Filho para ser crucificado, como nós vamos ver já ainda neste vídeo, um pequeno trecho do vídeo do padre Fábio Marinho, onde diz que é Santa Maria, mãe de Deus, e que Deus se fez carne no Filho. Então, se ele tivesse feito carne no Filho, que eu já retifiquei essa passagem da crucificação, que eu me arrependo somente disso. Conquanto quem sou eu, né? Não tenho diploma de teologia. Se eu tivesse iniciado um curso desse, logo no primeiro período eu ia ter que parar, porque Deus não mata ninguém. Então, o grande mistério, né, é quando o anjo aparece a Maria e diz: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. E aqui nós temos um código perfeito, porque o nome de Deus, que não é pronunciado, mas que é revelado a Moisés, é Eu Sou. Esse é o nome de Deus, Eu Sou. Portanto, Deus é aquele que é. E quando Deus é e deseja ser na nossa humanidade, na nossa carne, ele deseja ser por um útero sem a necessidade de passar pelo útero, porque ele é Deus. Ele não precisava de nascer por um útero. Mas ele precisava experimentar a nossa humanidade. E quando o anjo diz, alegra-te porque Deus é, o nome de Deus. Só que ele é contigo. Ele precisa de você para ser ele na matéria. Alegra-te porque Deus é contigo. Então, o ventre de Maria equivale à arca da nova aliança, que a da antiga aliança carregava as tábuas da lei de Moisés. A arca de Maria trouxe o próprio Cristo, que é o cumprimento das leis. O útero de Maria. Jamais ele teria feito carne num filho. Ele é Deus, ele é intocável. A santidade de Deus, só ele para explicar. E Deus jamais iria ter uma conversa, Deus, o Criador, com Satanás, como está aqui descrito no livro de Jó. Vamos ver o que está aqui. Você que nos assiste, tira suas conclusões. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12, diz o seguinte aqui em língua portuguesa: num dia em que os filhos de Deus, eu não gosto de falar assim, porque eles eram filhos, eles foram santos, não são mais, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, está aqui, em língua portuguesa: de onde você vem? Satanás perguntou ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? A gente serve a escravo, nós somos filhos. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, jamais isso aqui aconteceu. Isso aqui é uma blasfema, é uma das maiores contra o Todo-Poderoso. Jamais Deus ia ter lero, ia ter conversa com Satanás depois de ter sido traído por ele. Olha só, Satanás é descrito o príncipe desta terra, que o mundo é o universo em si, porque Baal é o demônio mais poderoso dentre as trevas. Então eles é que oram, eles é que cantam, chamando Baal de Deus e de Pai. Outra coisa que eu vou ter que falar bem é que me perdoa o tom de voz, é que minha voz é alta, quem me conhece sabe.
Nenhum ser humano vai ser chamado de feiticeiro sem ter um demônio no corpo. O demônio é que chama. Nenhum ser humano vai louvar, vai cantar para Satanás como se não é, se é que não é fake news. Aqui no Oriente Médio, eu assisti poucos dias aqui no YouTube, pessoas vestidas de branco, louvando, chamando Satanás de Deus e de príncipe deste mundo, de anjo de luz. Ninguém louva, ninguém chama Baal Peor de Deus ou de Pai. Tampouco Satanás, que é putinha, me perdoa a expressão, Satanás é putinha de Baal Peor, que eu chamo Balaesa hoje, para eu estar viva porque Deus me protege. E o que tem de pastores já concordando e outros querendo na minha cabeça para eu parar com os vídeos, porque Deus não é empresa, eu com medo de perder igreja, de perder tempo, é brincadeira. Há vários pastores com medo de perder a empresa. Eu volto a convidar vocês. Só não vai ter debate se vocês forem falar que Deus mata, porque Deus não ia obedecer Elias, tampouco Josué, que o nome dele em outra hora era Oséias. Eu posso ler essas passagens mais na frente. Quem é o profeta? Eu vou dizer bem que Deus jamais, eu digo de mim mesmo, a minha afirmação de mim mesmo é Deus jamais falou por boca de homem, nem por boca de mulher. Nós somos feitos para transar. O verbo é esse, transar, para multiplicar na terra até então. Gente, só o buraco que tem no livro de Gênesis, na época do Caim com Abel, o Adão e a tal Eva, é um buraco, é um oceano de contradição que a Bíblia não explica. De repente o rapaz vai, podemos fazer essa leitura mais na frente, vai e casa com uma mulher na terra de Nod. Fica um oceano, um buraco negro ali, logo no livro de Gênesis, onde há várias contradições no livro de Gênesis. Então, bem aqui, gente, era como se fosse Deus dando carimbo, vai lá, está assinado. Tem carta branca para você, Satanás, matar os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres, para Satanás botar a doença em Jó, fazer tudo o que fez com Jó, toda essa maldade, porque eu só consegui ler o livro de Jó, vocês que me assistem 2 vezes, é uma maldade, isso aqui é uma calúnia tão grande, a Bíblia toda em si é uma calúnia, uma blasfema contra o Criador, que é o nosso Pai. Por que Deus vai deixar o homem sofrer tanto? É como deixar assinado lá. Vai, mata os 10 filhos, coloca a lepra em Jó. E outra coisa, a esposa de Jó jamais iria dizer para ele, se fosse sãzinha, sem ter o inimigo no corpo, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Aí que é chamado Deus, ia matar a mulher de Jó. Deus mata alguém, eu defendo plenamente que Deus não mata. Você que me assiste, que estou com vontade de saber, Baúri, onde é que está na Bíblia o que é chamado o nome de Deus, mandar profeta comer pão de bosta? A palavra é essa, pão de cocô. Olha, todo profeta Ezequiel, eu posso ler as passagens. Tampouco também Deus ia matar a mulher do cara e dizer, não chore, profetize contra o meu povo. Se houver tempo, eu posso ler agora aqui. Tá? Então, analisem aí e percebam se isso aqui é de Deus. Agora nós vamos ler uma passagem no livro de Deuteronômio, onde é a tal lei mosaica, o que é chamado de Deus, seria como se fosse ter aprovado, que eu vou ler bem aqui, ó, amputar a mão da esposa. Eu vou ler bem aqui agora para vocês. Bom, pessoal, vejamos aqui a passagem do que está escrito na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e 12. Olha só aqui. E julguem se Deus iria aprovar isso aqui. Quando 2 homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela, não olhem para ela com piedade. Tá aqui. Deus ia aprovar isso aqui? Você, esposo, o que é que vocês dizem aí? E nas partes da Bíblia em que fala, ai das grávidas naquele tempo, diz o Senhor vosso Deus, Deus ia mandar matar a mulher até grávida. Você, pastor que me assiste, você, padre, você, Papa agora chamado Leão XIV, você, Baruque, que supostamente vai ser o sumo sacerdote do 3º templo, eu queria que já tivesse chegado em vossas presenças aí, pessoas do Oriente Médio, estes vídeos aqui, porque é a prudência total em língua portuguesa. Eu queria muito conversar com o Baruque e com o Papa numa passagem do livro de Atos 17 sobre templo, porque essa passagem que eu vou ler em breve,
que muitos pastores, muitos pregadores estão com medo sim. Acaba, aniquila com as 7 igrejas descritas do livro de Apocalipse, como se fosse da Ásia. Acaba com aquilo de falar, a casa do meu pai não é para servir de escambo. Acaba com quase tudo da Bíblia. A passagem de Isaías 66:3-4 e a passagem do livro de Atos 17 aniquila com isto aqui. Jamais isso aqui for de Deus, jamais Deus mata alguém. Que desça fogo do céu e os consuma. Vamos ler agora aqui na íntegra. Tampouco Deus também iria obedecer o chamado Josué naquela crueldade contra um outro povo pagão, descrito na Bíblia, para dizer: Senhor, paralisa o sol porque estamos vencendo. Deus, o Criador, ia descer fogo do sol para matar a carne humana. Gente, depois de tanta coisa que eu já mostrei, de tanta contradição, de tantas contradições, tantas aberrações, tanta coisa frustrante, blasfemando contra o nome de Deus, Deus jamais, você como ser humano, você jamais ia dar um filho para ser crucificado, para redimir. Seria, como eu já falei em outrora, seria um jogo de xadrez, o próprio nome de Deus. Ora se arrepende, ora não se arrepende. Outra coisa, Deus ia botar a lepra em rei, em testa, ou em outro rei. Olha só, está aqui na Bíblia. Se houver tempo, eu leio agora. Deus ia colocar a lepra em um rei, porque a passagem de Atos 17 acaba o negócio de tempo. Mas tem as passagens que diz que Deus mandou construir, né? E fora que contradiz 100%, está no livro de Atos 17, só você ler em casa. É? Então Deus ia colocar a lepra para chegar a descer no ânus de um rei. Pensem, está se tratando do nome de Deus, e Deus é um. Vamos lá, vamos ver aqui o que está aqui escrito sobre. E outra coisa, Acabe com Jezabel jamais iriam estar com toda essa blasfema aqui na Bíblia se estivessem só. Porque eu digo de mim mesmo, tem 2 cadernos de visão em sonho que o diabo me dava em meu corpo, só faltava esfocar meus olhos para fora, de tanta visão que me dava em sonho. E daí dizia Maria Baúri: o teu filho vai agora escrever o que o Espírito Santo do Senhor mostrou pela visão para colocar no livro. Então, se eu, recentemente, o meu corpo sofreu o que eu sofri, avalia séculos atrás, Davi da Bíblia, rei Davi, espero tomar contigo umas garrafas num bom vinho, em breve, porque eu disse que era para não me comparar contigo. Eu até te peço perdão antes de você ser ressuscitado por Deus, porque como está aqui escrito, ainda não houve nenhuma ressurreição. Aquilo que está aqui escrito é tudo contraditório. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 9, até o versículo 10, nós vamos fazer aqui a leitura e depois nós vamos descer um pouco. O nome Deus descrito na Bíblia já havia dito para Moisés o que seria o reinado, né, para se igualar com as tais outras nações, né, que existem ainda, né? Então o rei enviou um capitão de 50 e com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50, se testando a Deus. A Bíblia fala que é para não testar, inclusive o filho, né? Não se faz teste dele. O próprio nome chamado Deus na Bíblia, toda hora testa a si próprio, inclusive a reis, na Bíblia, que é em língua portuguesa. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Depois isso aqui é repetido mais uma vez, a segunda vez, aí depois chega o terceiro capitão com também mais 50 soldados. Depois do que é tido como se fosse Deus, eu tivesse matado 2 capitães e 100 soldados, né? Chega e suplica pela própria vida ao profeta chamado Elias, aqui na Bíblia, né? Como se Deus falasse por boca de homem. Eu digo que não fala. Aí mais na frente você vem aqui, ó, descendo a leitura ainda no 2 Reis, capítulo 1, versículo
16, nós vamos ler até o versículo... É o 16. O 17 eu vou deixar parado, não vai ficar muito extensa a leitura. Isso aqui é logo após a morte do rei Acabe, em que o Acazias estava doente, né? Então diz bem assim, ó, 2 Reis 1, versículo 16 agora. Elias disse ao rei, se eu for contar toda a história vai ficar muito grande, você pode ler aí o 2 Reis do capítulo 1 ao versículo 18, que você vai entender bem melhor aqui a história que é contada. É história e história ao mesmo tempo, que é fato só aqui. E o que está aqui na Bíblia eu digo que é bombom de coco, pelo que houve na época disso aqui. Foi muito mais cruel. Assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel, cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Como é que Deus ia dizer não há Deus em Israel? Era como se Deus, o Criador, se fosse ele, estivesse admitindo que haveria deuses menores, aqueles que com D minúsculo. E dizer que devido a isso, ninguém vai consultar. Ninguém com sua plenitude, com a sua sanidade individual, a pessoas, a corpos humanos, como se fossem entidades boas, como se fosse Espírito Santo de Deus. Ninguém jamais faria isso, é um demônio no corpo, porque eu fui consultar, o meu corpo foi levado ali, não foi eu, para vários outros centros, tidos como de religião, foram ditas coisas absurdas. Vocês que me julgam aí, pessoal, tá aqui, ó, antes de eu terminar o comentário, vocês aí reflitam se Deus ia obedecer a um homem para descer fogo do céu e matar a carne humana. Você aí reflita. Vocês que me julgam não sabem o que houve com a minha carne. Eu fui todo transpassado. E há coisas que eu vou contar em vídeo que se eu for contar agora, e mesmo contando daqui a mais uns 10 ou 8, não sei quantos vídeos eu vou ter que fazer ainda, que eu defendo que Deus não mata, o que houve com uma das minhas filhas, com as duas menores, que eu vi. Inclusive, eu já falei aqui de ossos, que eu não posso contar agora, é mistério. Demônio aleijou uma das minhas filhas, que ela não gosta hoje, com 14 anos, de comentar o que houve com os ossos das costas dela. E há pessoas aqui até do bairro, inclusive meu pai, Clóvis Pereira Bauri, sobrinho, já me perguntou diversas vezes quem foi que curou Clarissa Bauri, uma das netas dele, que vem do meu DNA. Porque estava completamente aleijada das costas. Assim eu vou contar mais na frente que houve. Assim como das minhas costelas. Então, é fácil você olhar aqui e julgar, dizer que eu sou o anticristo. Eu vou me sentar lá em Jerusalém, em cadeira? Jamais. Eu deixo aqui aquele grande abraço e peço a vocês que compartilhem os vídeos. É só o que eu peço, compartilhem. Se inscrevem só se vocês quiserem. Agora, que em língua portuguesa não tem como ninguém contestar. Eu até convido, se alguém conhecer e tiver o WhatsApp do Papa Leão XIV, pode mandar o vídeo para ele. Porque se eu pudesse fazer de mim mesmo, não haveria terceiro templo. Esse dinheiro ia ser para pobres, para fazer casas, escolas, melhores hospitais. E se eu pudesse mudar, nem eu nem você que me assiste pagaria imposto de renda. Tampouco pagaria o IPVA, um absurdo desse imposto que nós pagamos para andar em estradas aqui totalmente desburacadas, que não prestam para andar nem de bicicleta. Então eu não estou querendo mudar nada, eu estou aqui fazendo, porque se eu não fizer seria um covarde, mostrando as contradições do livro chamado Bíblia, porque Deus realmente não mata. Aquele grande abraço a vocês.